seja louvado. Agradeço a Deus por estar aqui na presença dele e para levarmos a ele mais um culto de adoração, de louvor e de oração. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que eu tenho de estar aqui, do Senhor ter mantido, né? De ter conservado o meu castiçal, né? Deus seja louvado. Não perdeu. Quando o Senhor diz que vai tirar o seu castiçal, né? Como foi da igreja lá. Então Deus seja louvado por essa oportunidade. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar em pé para orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui nesse mês, ó Deus, em que te agradecemos e te louvamos pelas famílias da tua igreja, pela criação, pela instituição da família, que é uma criação do teu Espírito, Senhor, que veio de ti, ó Deus, não de nenhum homem. Nós te louvamos por isso, pelas famílias da tua igreja, que aqui estão representados, aqueles que não puderam estar, aqueles que nos assistem pela internet, a todos alcança com a tua graça, Senhor. Nós te louvamos por essa oportunidade, te agradecemos, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos conduza e recebe, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Depois de quase 27 anos, né, de casamento, nós estamos ainda na presença do Senhor. Nesse mês também, nós fizemos o nosso aniversário de casamento, completamos mais um ano no dia 14, né, dia 5, nossa união diante do juiz civil, né, ali no cartório. No dia 14, nós recebemos as bênçãos do matrimônio, e até hoje estamos desfrutando das bênçãos que fomos agraciados do Senhor Deus, né? No dia 22 de julho de 1989, recebemos a bênção que é a Celina, né? Que tem sido uma bênção para a nossa vida. Então, nós agradecemos a Deus por tudo isso e louvo também pelas famílias da igreja, né? Que trouxeram os irmãos aqui, né? Ao mundo, e todos juntos podemos elevar esse culto de gratidão. Eu queria que a Celina nos conduzisse no tema e na adoração, na divisa, né, para esse mês das famílias. O tema, acho que vai aparecer lá no... Essa divisa, né? Tema... famílias fortes, submissas a Cristo, né? Certo? Certo. A divisa é: agora, porém, libertados do pecado,
transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida, a vida eterna. Isso, Romanos 6, 22. Pois não, acho que é um ventilador, né? Então, mas a Celina tem sido uma bênção para nós, tem sido uma bênção nas mãos do Senhor. Preciso dar o testemunho aqui, né? Que 8 dias depois de nascida, nós fomos à igreja para apresentá-la, né? E quando não fomos surpreendidos, né, por uma proposta, né, pastora Lídia Flora Agostinho, ali da Igreja Avivamento Bíblico, que nós frequentávamos, nós éramos membros lá, e temos certeza que não foi dele, né, foi de Deus. E, ao apresentá-la, ele nos perguntou, os irmãos concordam em apresentar essa criança para o Senhor, entregá-la na mão do Senhor? E nós prontamente dissemos sim, né? Aí ele continuou, né? Mas os irmãos concordam em entregá-la para o Senhor para o trabalho missionário? Aí deu aquela balançada, porque diante de nós ali estava a filha dele, que naquele dia estava se despedindo, que ela iria para uma missão na Índia, né? Então eu falei, será que a Celina vai também, né? Como aquela criancinha ali, a gente imagina, né? Indo lá para a Índia, para a África, né? Mas nós concordamos, sim, né? Nós entregamos para o Senhor e ela, que o Senhor usasse, né? Conforme a sua vontade para a sua obra. E ela tem feito esse trabalho missionário, já foi fora do Brasil, né? E fez um trabalho missionário lá. Eu estive lá na igreja dela, lá na França, né? E aqui no Brasil também. Ela desenvolve um trabalho lá na Cristolândia com as crianças, né? Ensinando violino todos os sábados, contra a minha vontade, né? No primeiro, assim que ela manifestou a vontade de ir para lá, eu já falei, mas não tem uma missão mais fácil para você fazer, né? Vai fazer uma coisa melhor, mais fácil lá na igreja. Não, eu quero ir para a Cristolândia. E foi, e lá tem sido uma bênção, né? Eu tive a oportunidade de ver algumas aluninhas dela na formatura, né? Algumas turmas já se formaram, e nós acompanhamos aquelas alunas envolvidas no trabalho do Senhor ali, com a música, com o seu violino, cantando, né? E nós temos certeza que ela também está sendo usada nas mãos do Senhor. O Senhor cumpriu a sua palavra, a sua promessa, a sua bênção que ela recebeu no dia da sua apresentação, né? Agradeço pela vida da Marta, que tem sido uma bênção na minha vida, me trouxe a Celina, né? Eu sozinho não poderia fazer isso, então eu tenho que louvar a Deus pela vida dela, que tem sido uma companheira todo esse tempo. Então, nesse mês das famílias, esse meu testemunho, né? Agora também pela presença do Tiago, que está chegando, né? Hoje ele está lá na faculdade, está sendo uma bênção ali também, está testemunhando e tem aproveitado bastante os seus estudos ali. Nós agradecemos a Deus por todas essas bênçãos que eles têm nos agraciado, nos dado em família, não sem lutas, né? Lutas difíceis, muitas coisas aconteceram, e naquele momento do casamento ninguém sabia, né? Todos que já passaram por essa experiência, ninguém sabia o que viria, não é? Mas as lutas têm vindo e o Senhor nos tem conservado. Nós temos um costume de dizer em casa que a gente vai até a beiradinha do abismo, né? Mas o Senhor jamais nos desamparou e não nos deixou cair, né? Então, que estamos aqui louvando o seu nome. Eu pedia que os irmãos, irmã Débora, viesse nos reger para o hino 380, né? Canto congregacional, Amor. Adorno desta vida é o amor.
Obrigado, irmã Débora. Também ao irmão Leir, né, que preparou esse roteiro do culto, né? Socorrendo a todos que vêm aqui. Então, nós agradecemos também para a escolha desse hino, que fala do amor, né? Os irmãos viram aí ao teu vizinho, né? Mostra amor. E às vezes não é fácil, né? Nós tínhamos uma vizinha que gostava de forró, né? E começava sexta-feira à tarde e a gente tinha que cumprimentar, né? Tratar bem, até o dia que Deus tomou conta. A gente orava, né? Mas não era fácil, né? O sábado todo, aquele forró. Chegávamos aqui da escola bíblica e o forró, né? À tarde, então, ficava mais alto ainda. Acho que ela bebia alguma coisa lá, ficava mais... Nada pelo tipo da música, né? Manifestação da alegria do povo, né? Antes cantando do que brigando, né? Mas o excesso, né? Aquela altura, etc. E tal, a gente preferia ouvir um hino de louvor a Deus, né? Mas tivemos que suportar. E ela resolveu um problema sério para nós ali, né? Nós tínhamos um problema com a lixeira lá, o pessoal... E ela deu um jeito de tirar aquilo de lá, né? O pessoal colocava lixo em toda a nossa porta, né? E ela, com sua agressividade, resolveu tudo aquilo, né? Então, foi uma bênção, nosso vizinho. A gente mostrar amor é bom, né? A gente acaba sendo abençoado também. Até a gente chegar lá no reino de Deus, onde reina o amor, né? Irmãos, eu queria convidá-los para a leitura bíblica responsiva. É o Salmo 127. Esse salmo foi lido... nosso casamento teve 2 pastores, né? E eu acredito que os 2 já estão na glória. Um deles eu tenho certeza, né? Que já partiu para o Senhor. Ele nos acompanhou no curso de preparatório para o casamento. Foi uma bênção, né? Eu não sei se o pastor Antônio Jorge vai fazer isso aqui, mas esse foi um momento muito bom para nós. Apesar de ser crente há muitos anos, a Marta não era há muitos anos, mas foi uma coisa confortante. Quem tem muitos medos, né? Muitas coisas, questão de dinheiro, que envolve os casamentos, né? A gente sempre pensa, como é que eu vou casar com esse salário, né? Ele falava, irmão, se joga nos braços do Senhor, né? Falava,
falava isso. Então, eu lembro com saudades dele. E no dia do nosso casamento, esse salmo foi lido. Gostaria de convidar os irmãos para lermos juntos, né? Acho que vai ser projetado. Está lá já. Vamos ler, então, em conjunto, irmãos? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Com flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém. Então, esse salmo tem nos confortado durante os anos, né? E eu não tenho uma aljava cheia de filhos, né? Só tenho uma filha, né? Mas eu digo que ela realmente representa muitos, né? Que ela tem sido uma bênção na nossa vida. Eu tenho mais um cântico, né? Vamos cantar o hino 568. É também um hino que o coro, né, daquela ocasião cantou no nosso casamento, né? Era um coro pequeno, mas infelizmente assim, o irmão Edson preparou vários vídeos, né, que os irmãos não sabem, mas o irmão Cipro, né, fazendo aqui uma propaganda da firma dele, né, mas ele preparou vários vídeos. Entre os vídeos está também do nosso casamento, né, e também da história da igreja, que eu acabei de falar com o pastor Antônio Jorge, que alguns irmãos não têm. Então, são coisas do passado que continuam edificando, né, a nossa vida. Quando a gente assiste de novo, né, aquelas coisas que aconteceram, né? Irmã Débora, por favor, obrigado. Benigno Salvador, com tua aprovação, consagrem doce amor teus servos desta união, e sobre os novos faz descer a graça que lhes é mister. Em paz os faz andar, unidos no Senhor, e a vida que passa entende santo amor, ligados no temor de Deus, caminhem juntos por os céus. Ó, vem reger seu lar, em que serás o rei, seus corações mantém fiéis à tua lei. Socorrer, pois, na tentação, consola-os a tribulação. Obrigado, irmã Débora. Então, vamos, nesse momento, pedir que a Celina, então, os irmãos lá do som, eles podem soltar aí o vídeo, né? É um trechinho em que, dentre esses momentos solenes de um casamento, né? Todos ficam tomados de muita emoção, né? O pastor, os noivos nem se falam, né?
nós estávamos ali congelados, né, praticamente. E eu acho que todos ficam assim, porque estão assumindo um compromisso sério para muitos anos, né? Hoje tem outras visões do casamento, mas a nossa visão diante de Deus é essa, né? Um compromisso para a criação de uma nova família. E aqueles momentos são assim tensos, né? E o pastor, então, nesse momento, ele chama 2 textos bíblicos que eu gostaria de meditar com eles, com os irmãos, mais uma vez. Pode passar? Não deu? Olha lá a equipe de som, imagem, né? O dia 14 de maio de 1988, né? A Celiana não estava lá, agora ela pode... Essas coisas da tecnologia permitiu isso, né? A gente voltar no tempo e ver em tempo como se fosse a realidade, né? Reviver a realidade em movimento, né? Ver aquelas pessoas, a maioria ali já partiu para o Senhor, outros que eram crianças estão grandes, né? E nós aqui estamos sendo abençoados, né? Como eu já falei. Enquanto eles preparam lá, vamos lá. Então, deu certo? Então vamos lá. Isso. Pronto. Som.
casamento. Então, essa ideia não é ideia inventada por homens. Os irmãos não são autores dessa ideia. É fácil de lembrar, né? Eu não inventei o casamento. Mas outro fato importante é que este casamento, o seu casamento, irmão Vanderlei, seu casamento, irmão Marta, é a vontade de Deus. A vontade de Deus para vocês. Isto é um fato muito importante. Nada, então, pode desfazer este casamento. Este casamento, então, é a vontade de Deus para vocês. É o segundo pensamento que eu quero que vocês guardem. Não foi apenas porque vocês se gostaram, se encontraram um dia. Tudo isso foi alguma coisa circunstancial, mas vocês têm de ter segurança e certeza e sempre viver debaixo desta realidade. Seu casamento é a vontade de Deus para vocês. Amém, Jesus? Eva foi a vontade de Deus para Adão. A Marta é a vontade de Deus para o Vanderlei. Amém? Demorou para encontrar, mas encontrou a costela. Amém, Jesus? Terceira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, terceiro fato, é que o amor de Deus, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, deve constituir a base ou as bases da sua convivência. Esse amor, que é o amor de Deus, revelado ali, que não é um amor humano, é o amor de Deus para nós. Esse amor nunca vai falhar. Então, na sua convivência, pelos anos que vão vir pela frente, irmãos, lembre-se de que neste dia nós estamos pedindo que os irmãos se lembrem que o amor de Deus deve constituir a base da sua convivência, dia a dia. E tenho certeza que este casamento vai ser um casamento sempre novo, sempre bom, sempre gostoso. Amém, Jesus. Em suas famílias, né? Mas eu quis trazer esse trecho porque realmente ele tem nos incentivados, e para aqueles que precisam de um pouco de inspiração, está aí, né? Para nós tem sido uma bênção essas mensagens daquele dia, as demais que temos ouvido, né? O acompanhamento que temos recebido aqui dos nossos pastores, que nos fazem lembrar, né, são usados pelo Espírito Santo, como o Senhor prometeu, né, e nos faz lembrar dessas coisas todos os dias, né? Nós somos alimentados pela palavra de Deus. Eu vou pedir licença ao pastor Antônio Jorge para passar aqui a mensagem de outro pastor, né? Mas ele nos permitiu essa oportunidade e eu agradeço. Agora o outro vídeo é a bênção que completou, né, tudo isso na nossa vida. Pode soltar isso, Celina. Eu não queria, mas eu gostaria de deixar aqui. Não passou? Ela vai passar depois, né? É sobre o batismo dela, né? Então, quando nós vimos a nossa filha, né, fruto da nossa união, completando a nossa família, passando aqui pelas águas do batismo, né? Então, nós louvamos a Deus que ela também aceitou fazer parte da família de Deus, né? No momento que ela professou a sua fé, aceitou Jesus, né? Que ela foi intimada pelo pastor José, mesmo frequentando a igreja, e aí, filha, vai aceitar Jesus? Como é que é? Né? Teve que professar e depois pedir o batismo, né? Pedir para ser batizada, né? E ela foi aqui com a Zenilde, outros irmãos aqui, a Live, né? Vários no mesmo dia. Então, se eles conseguirem lá, a gente passa para recordar também esses momentos interessantes da nossa família aqui, na presença de Deus e aqui em companhia dos irmãos. Seguindo aqui o programa, traçado pelo irmão Levi, irmão Leir, né, que eu falei hoje que é um sacerdote, né? É um levita que fica aqui nos apoiando nesses momentos, né?
E eu agradeço pelo trabalho dele, pela vida dele aqui em vários aspectos, né? Tanto na música, como também nos coros que nós frequentamos. Nossa família está aqui também envolvida com o trabalho dele, né? Que é o coro masculino, eu vou lá, a Marta no coro feminino, que é administrado pela Escola de Música, tem a regência da irmã Débora, né? E traz felicidade para nós desde os ensaios, né? E a Celina, que está aqui na orquestra, sempre aqui colaborando quando ela não está aí nas atividades dela, né? Olha lá o vídeo. Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmã Celina, mediante a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do meu Senhor e devidamente autorizado pela Igreja Batista Jardim Brasil, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam. Né? Mas são momentos felizes que a nossa família passou aqui na igreja, de ver aqui os irmãos, tanto a Celina como suas coleguinhas, né? Que conviveram com ela aqui, passaram a adolescência juntos, aprenderam francês aqui com a irmã Miriam Vita, né? Que aqui, né, fazia aqui uma escola de línguas, né? Nós não sabíamos por que, né, a irmã estava ensinando francês. Pai, eu quero aprender francês. Não, o mundo não fala francês, fala inglês, né? Mas aquilo já era a mão de Deus trabalhando, né? Aqueles fundamentos do francês que ela teve aqui na igreja foram úteis para ela na sua vida profissional lá na França, né? Então, eu agradeço a Deus por tudo isso que aconteceu aqui. A nossa família é grata à igreja por nos ter acolhido, abençoado, né, e nos conduzido até aqui. Eu convidaria agora o pastor Cunha, né, para nós fazermos aquele momento em que nós vamos apresentar a nossa gratidão e os agradecimentos. Eu gostaria que os irmãos quisessem falar alguma coisa que o Senhor tem feito, quero agradecer pelas suas famílias, alguma coisa, né, que marcou, né, os irmãos aí nessa semana, uma gratidão ou uma necessidade que os irmãos queiram expressar agora. Os irmãos podem fazer isso. Em seguida, eu vou pedir ao pastor Cunha que orem por nós nesse momento. Aqui do lado esquerdo, algum pedido, algum agradecimento? Ninguém? Muito bem, irmã Neuza, então, a nossa organista está agradecendo a Deus pelo nascimento da sua quarta netinha. Neto, né? 4 netinhos, e mãe e filho estão passando bem, nós louvamos a Deus. Nós sabemos que gravidez não é doença, mas, às vezes, tem um final não muito feliz, né? E era gravidez de risco. Eu, como fui parteiro, né? Fui enfermeiro obstetra, então eu sei como são essas coisas, né? E nós agradecemos a Deus como a criança chega aqui ao mundo e tem a mãe ao seu lado. Às vezes ele não tem a mãe ao lado, né, para seguir. Então, nós agradecemos a Deus com a irmã Neuza por essa bênção, né. No Clodoaldo tem notícia da missionária que parece que passou mal, né. Os missionários estariam aqui hoje para nos trazer a palavra durante o período da atividade do Good News,
mas parece que a irmã não esteve bem de saúde de manhã, durante o dia, e ela não pôde estar, não é isso? Pois não. Pois não. Amém. Qual é o nome dela, irmão? Irmã Daiane, né? Então, a irmã Daiane estaria aqui, mas esteve sem disposição e já está bem, nós louvamos a Deus por isso, né? Nós sabemos como é que é estar numa cidade diferente, num país diferente, áreas diferentes, né? Alimentação. E o trabalho missionário tem esse problema, né? A pessoa vem e estranha o lugar, estranha os ares, né? E é ruim passar mal num lugar estranho. E, felizmente, tem o irmão Clodoaldo, sua família, que tem dado assistência à igreja, aos missionários, né? Mais alguém? Irmã Magali? Amém. A irmã Magali agradece pela vida do Douglas, né? Seu genro, completou mais um ano de vida, né? Grande Douglas, né? Amém. O irmão Cândido, que está conosco, graças a Deus, né? Depois de um período de enfermidade. Pode falar, irmão. Isso. Então, o irmão Cândido agradece pela vida da senhora, sua mãe, né, a irmã Helena, que é uma das fundadoras da igreja, aqui desse trabalho aqui no Jardim Brasil, e estava enferma, né, e hoje, então, completa o ciclo de tratamento que ela estava sendo submetida, né. Pedimos a Deus por essa família também, que é uma família que é fundadora da igreja, né. É um grande número de pessoas dessa família que passou por aqui e contribuiu durante a história da igreja. E está aí o irmão Cândido representando, né? Mais alguém? Amém. Então, agradecimento pelo 5.0, né? Ficar mais suave, né? 5.0 do Ademir, né? Louvamos a Deus, então, por mais um ano de vida que ele completou. Concluiu, né? 5.0. Mais alguém, irmãos? Eu, particularmente, quero agradecer a Deus que, nesse mês de maio, além da nossa comemoração do nosso casamento, pudemos fazer uma viagem, né, com nossa família, minha sogra, né, que já está bem idosa, e meus cunhados, que passam por um período difícil, né? O meu cunhado foi, depois de ter sido um gerente geral aí de uma área de um grande hospital de São Paulo, perdeu o emprego, né? Isso traz um transtorno, né? Na fase já dos 50 anos, é difícil de passar por isso, né? E a esposa está muito doente, a minha cunhada muito doente, com uma enfermidade crônica, é uma enfermidade desgastante nos ossos, né? E ela sofre bastante com isso. E tem uma criança pequena, né? Então nós pudemos nessa viagem levá-los conosco. E nem tanto, né? Não gostei muito lá do Guarujá, né? Mas agradecemos a Deus que foi um momento que eles puderam descontrair, passar uns momentos alegres ali, né? Conviver conosco. Eu senti um pouco de paz, né? A gente percebe que a gente sendo dirigido pelo Senhor, a gente consegue fazer com que as pessoas se acalmem um pouco, né? Porque o Espírito de Deus que está conosco também atinge aqueles que estão próximos de nós. E essas pessoas que estão nesse sofrimento, às vezes é um momento de alegria, né? Que eles passaram ali, nos alimentando junto, conversando, viajando pela estrada, foi muito bom isso. E outro agradecimento que nós conseguimos fazer aí a documentação da nossa casa, né? Depois de 20 anos, nós mudamos para cá no dia 14 de maio de 1994, um pouquinho antes de vir aqui para a igreja, né? Conheci a Igreja Batista aqui. E durante esse tempo todo nós não tivemos condições de acertar esses documentos. E nesse mês nós estamos conseguindo encaminhar e nós louvamos ao Senhor, né? Por isso. Eu agradeço por tudo isso. Eu peço então, se há mais algum agradecimento.
dele lá dentro, aquela porta giratória. Está saindo com sacrifício, né? Então ele guarda se você vão sair só amanhã, dele que você só amanhã. E demorou para sair. E hoje também aconteceu a mesma coisa no Itaú. Eu tenho um congelamento para fazer. Tem parte disso aí para poder essa rua também é perigoso. E a Deus para me proteger. Pois não. Para acelerar, eu estou fazendo um curso na faculdade de ABC, de neurologia, como especialista Pois em não. trabalho em todas as clínicas, e a gente colocar na fila para operar. Que Deus possa estar abençoando com a cirurgia, porque é só cirurgia, o apoio de Deus é cirurgia. É. Então, nós pedimos, então, ao irmão Ademir pede pela sua doença, né, para que Deus liberte isso dele, alivie, ajude a passar por isso, através de cirurgia ou de tratamento. Parkinson é uma doença difícil, né? Ela tem tratamento, mas ela conduz a pessoa numa situação de quase incapacidade, né? De limitação de muitas atividades diárias. Então, nós pedimos pelo irmão Ademir, também pelo irmão Carlos Alberto, né? Que não está aqui conosco, mas também tem esse problema, né? Com essa enfermidade. Mais alguém? Pois não. Não quer falar aqui? Amém. Agradecer a Deus também pela agência missionária do Rio, que tem sido uma bênção em todas as igrejas, as notícias são muito boas, as pessoas estão se convertendo, e orar pelas nossas visitas que serão feitas no próximo sábado. Amém. E pelo culto lá na missão no sábado à noite. Amém. Muitas pessoas já confirmaram, são pessoas que não são crentes, e graças a Deus temos essa oportunidade maravilhosa aqui na nossa igreja. E agradecer a Deus por essa igreja maravilhosa que Ele preparou para nós. Né? Amém. Então, muitas vezes as igrejas cristãs evangélicas são tão atacadas, tão maltratadas, não é isso? Então, elas têm prosperado e Deus tem nos abençoado bastante. Então, são esses agradecimentos. E agradecer pela vida do pastor Antônio Jorge também, que tem nos liderado. E um pedido todo especial pela Secretaria de Evangelização e Missões também. E o pastor Antônio Jorge, junto comigo, nós estamos fazendo uma reformulação. Novos irmãos já estão se apresentando para trabalhar na Secretaria de Evangelização e Missões. E temos aí vários desafios pela frente. Então, que os irmãos orem pela Secretaria de Evangelização e Missões. Está ali o Almeida também, que é um dos baluartes da Secretaria, né? Embora o nome dele seja sempre tão mencionado, mas ele está sempre ali nos ajudando. Amém. Então, eu vou repetir aqui, né? Reforçar aqui, né, as palavras do irmão Clodoaldo sobre o Good News, né, que é o trabalho missionário, sobre a reformulação da Secretaria de Evangelização e Missões. Então, ele pede também pelo seu trabalho, né, que tem visto ali a mão do Senhor trabalhando. O irmão vive com prazos, né, e difícil é concluir, atender esses prazos da lei, né, da justiça, e quem não cumpre tem sanções severas, né? Então, nós agradecemos a Deus que tem abençoado o nosso irmão nesse trabalho difícil, eu sei bem como é que é, e também pelo seu trabalho, a sua disposição frente à Secretaria de Evangelização e Missões, né? Pelos irmãos que têm se prontificado, né? É um trabalho árduo, né? Mas nós agradecemos que o irmão Clodoaldo tenha esse vigor e essa disposição para isso. Eu vou pedir, então, ao pastor Cunha que faça essa oração. Nós não vamos exigir dele que lembre de todas essas coisas, né, que nós falamos, desses assuntos, mas estão colocados diante do Senhor. Pedir apenas que o irmão nos conduza em oração, por favor. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa hora, quando nos reunimos na tua presença. Te agradecemos pela apresentação da vida do irmão Vanderlei, da irmã Marta, da Celina, a história deles nos toca o coração. Te agradecemos por esse Glória ao teu nome, Senhor. voltar para a história deles. Graças a Deus. Também para a história da igreja. Te agradecemos porque irmão Vanderlei, irmã Marta e irmã Celina estão
Sim, a Deus. Amém, Jesus. Pela vida do irmão Manuel, que se restabeleceu, está a caminho de estar aqui conosco e nós agradecemos pela vida dele. E ele anuncia também o apelo, o sino que a irmã Helena tocou, dizendo que o seu tratamento será. Nós agradecemos que o Senhor tenha abençoado a vida dessa família e pedimos por ela para que se complete o restabelecimento da sua saúde. Sim, Até agradecemos também pela vida do Douglas, que aniversariou. Ele tem sido fiel, está trabalhando na igreja, está servindo ao Senhor, e nós agradecemos pela vida dele. Até agradecemos também pela vida do Ademir, que completou 50 anos, e ele tem pedidos que o Senhor ouviu. Até agradecemos, Senhor, pela vida dele, do Ademir, que se restabelece espiritualmente. Nós pedimos também, Senhor, pelos demais pedidos. Pedido do irmão Romualdo, que menciona a missionária Elaine, que está suplicando, está pedindo, está necessitado da tua intervenção. sim, a Deus. Nós suplicamos que atenda a súplica daquela missionária, que é tua serva, que está trabalhando para o Senhor. Amém. Também nós pedimos seus pedidos, os vários pedidos do irmão Romualdo, o Senhor ouviu, e pedimos que nos atenda conforme a tua vontade. Nós colocamos todos os demais pedidos na tua presença, para que sejam atendidos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nós suplicamos. Amém, Jesus. Deus seja louvado. Obrigado, pastor. Vamos, então, continuar. Nós temos aqui vamos cantar o hino 296, a primeira, a segunda e terceira estrofe. Eu quero ressaltar, nesse momento de oração, né, o valor, né, da oração, mas a misericórdia de Deus em nos atender quando nós clamamos, né? A gente menciona os pedidos aqui e às vezes parece que fica assim meio no ar, né? Mas o Senhor ouviu. E em algumas ocasiões eu falei para a pessoa assim, tá bom, ouvi um problema, né? A pessoa estava aos gritos falando, né, sobre o seu problema. Eu falei, tá bom, nós vamos orar por isso. A pessoa ficou mais irritada ainda, né? Porque as pessoas querem ver coisas materiais, né? Só veem o que é palpável, né? Normalmente as pessoas não conseguem ver, mas nós sabemos bem que o Senhor ouve e atende às orações, né? Nós somos testemunhas disso, né? Que essa mesma pessoa viu a coisa acontecer, né? Viu a bênção do Senhor vir sobre a sua família, continua, está no vídeo aí, era um caso de alcoolismo, e essa pessoa foi recuperada, está lá cuidando da sua família, né? Então eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor atende às orações que nós fazemos aqui, trazemos diante do seu altar, né? E Ele não nos deixa desamparados, nem confundidos, porque nós sabemos que Ele é fiel para conosco. Vamos chamar a irmã Débora, por favor, o hino 296. Primeira, segunda e terceira estrofe. A ti seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés
Obrigado, irmã Débora. Nós louvamos ao Senhor por esse hino que é um pedido da Marta, né, o hino preferido dela. Eu pedi ao irmão aí que incluísse no nosso programa dessa noite. Nós vamos passar agora uma mensagem que será trazida pelo nosso pastor Antônio Jorge. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade e agradeço aos irmãos pela paciência de participar dos nossos momentos particulares, mas são edificantes para a nossa vida, e eu queria deixar esse testemunho diante dos irmãos. No final, após a mensagem, nós vamos cantar a 4ª, a 5ª e a 6ª estrofe, né? E também a Marta fará a oração, que seria agora. Eu vou passar a palavra ao pastor Antônio Jorge, que terá a palavra essa noite. Boa noite, irmãos. Eu já visitei o irmão Vanderlei em sua casa, e eu tenho para dizer para vocês que esse casal tem muita história para contar. Eu lembro que quando eu fui visitar o irmão Vanderlei, eu tinha também marcado aqui uma reunião com a diretoria da nossa igreja, e eu só saí da casa do irmão Vanderlei, só consegui sair de lá por causa da reunião. Porque se não fosse a reunião, nós estaríamos lá até hoje, na sua casa, né, conversando, ele contando das experiências dele, falando da família, etc, etc, etc. Foi muito bom ter ido lá na casa do irmão Vanderlei, de conhecer, de poder conhecer mais de perto. É muito bom, estávamos orando também lá, pelo irmão Vanderlei, pela irmã Marta, pela Celina, foi precioso para nós. Meus irmãos, os nossos missionários não podem estar conosco nesta noite. A irmã Daiane teve um problema de saúde e ela não pôde estar conosco hoje, está repousando no hotel. E eu estive pensando hoje que, em relação à família, que, na verdade, nós temos duas famílias. Nós fazemos parte de duas famílias. Nós fazemos parte da família biológica, mas também fazemos parte da família espiritual, a família de Deus. Eu considero que a segunda, que é a família espiritual, tem na nossa vida muito mais liberdade de ação, muito mais comunhão, muito mais aproximação do que a família biológica. Pelo menos é esta a minha experiência. Eu tenho muito mais aproximação com os meus irmãos em Cristo do que com os meus irmãos biológicos. Na família espiritual, de imediato, a gente identifica quem é crente, quem é salvo, olho no olho. O Espírito Santo revela que somos irmãos em Cristo, e daí, então, logo em seguida, a gente passa a ter um relacionamento familiar. Vocês já perceberam isso, não? E como família, tá? Todas as famílias também têm o quê? Cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, mesmo sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas tem diferenças. A mesma coisa é a família espiritual. A mesma coisa é na igreja. Nós também somos filhos de Deus. E cada um com o seu jeito, com a sua maneira de viver, e por aí vai essa família espiritual. Eu quero dizer para vocês, até me atrevo a dizer, que eu amo muito mais, a minha família espiritual do que a minha família biológica. Claro, gosto dos meus irmãos, amo meus irmãos biológicos, mas esses irmãos
em Cristo tem um valor, para mim, extraordinário, muito grande. Eu me identifico com eles. Você já percebeu como nós nos identificamos muito mais com os nossos irmãos em Cristo do que com aqueles que não são de Cristo? Há uma identificação. Eu me chego até a estranhar como é que Deus, eu me sinto muito à vontade. Nessas visitas que eu tenho feito, irmãos, olha, que coisa maravilhosa. Eu estou em casa. A gente fica em casa, nessas visitas a gente faz. A gente não tem problema, não é verdade? E eu quero ler um texto aqui, o horário está bem avançado, já são 9h, quero compartilhar com os irmãos rapidamente, em alguns minutos, o texto de Apocalipse, capítulo 22, e ele, João, na sua visão, ele fala assim das bênçãos reservadas para a família espiritual. Vamos esquecer um pouquinho agora a família biológica, sangue, ouviu? E vamos pensar, então, na família biológica, do rio da graça de Deus para todos aqueles que pertencem à família de Deus. O rio da graça de Deus para todos aqueles que pertencem à graça de Deus. Quero aproveitar esse momento e dizer para os irmãos o seguinte, que eu estou sentindo uma diferença extraordinária. Eu acho que eu vou eliminar da minha vida aquele microfone, saudoso microfone, maravilhoso microfone, que eu uso nos cultos aos domingos, que é o microfone de lapela, aqui, microfone sem fio. Aquele microfone é horrível para mim. Tem sido um tormento aquele microfone. O que acontece é que aquele microfone, ele não me dá retorno. Eu não tenho retorno da minha voz. Então, eu fico falando alto, muitas das vezes, o pessoal pensa que eu grito nas mensagens, por causa do bendito microfone. Porque eu não me ouço. É horrível você falar sem você ouvir você mesmo. Esse aqui, irmãos, eu estou me ouvindo de uma forma excelente. Se eu sair, eu estou na direção do microfone aqui. Eu vou passar a usar esse aqui. Esse aqui é o vermelhinho. Esse aqui botar, então, pastor. Olha, eu não vou mudar a tonalidade da minha voz, que eu estou usando aqui. Vou sair da frente do microfone e vocês vão perceber o tom de voz que eu estou falando, tá bom? Vocês vão ver só, olha a qualidade desse microfone em relação àquele outro pequenininho. Então, esse microfone aqui é muito bom. Esse microfone é excelente. Porque eu estou falando no mesmo tom, tá vendo? Eu estou falando alto. Percebe a diferença do outro para esse aí? Então, eu não vou mais usar aquele outro, não. A não ser que o pessoal do som aí consiga resolver o problema. Olha só, eu venho para cá, eu fico até assustado. Porque eu estou tendo retorno. Eu estou me ouvindo. Eu começo a perceber que eu estou falando alto. Então, eu consigo controlar o volume da minha voz aqui. E naquele de lá, eu não consigo controlar o volume. Então, irmãos, que bênção poder ter descoberto isso aqui com os irmãos, a causa do problema. Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Mensagem para a família espiritual. Mensagem para aqueles que pertencem ao Senhor.
daqueles que são lavados, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, daqueles que tinham seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. O texto começa nos apresentando o rio da água da vida. Esse rio simboliza que a nossa salvação foi iniciada e consumada por Deus. Deus preparou tudo para a nossa salvação. Esse rio nos fala de um suprimento abundante de água vivificadora. A água da vida vem de Deus, a vida vem de Deus, e é Ele quem nos dá a vida. E aqui eu estou falando agora, irmãos, não da vida biológica, mas eu estou falando da vida espiritual. Não estou falando da família biológica, mas estou falando daqueles que beberam, que tomaram posse da água do rio que vem de Deus, da água da vida e da salvação. Ele fala sobre isso. E para a mulher samaritana, quando ele está tratando do rio da vida, está lá no slide, você deve estar aparecendo lá. Não, está lá, Edson, ainda não achou? Ah, Celina, hoje vou te contar. Celina, você hoje tem que orar muito por você. Cadê, Celina? Eu já estou no 3º tópico. Tá bom. Obrigado, Celina. A Celina, os pais dela, biológicos, é Vanderlei e Marta. Mas o pai espiritual sou eu. Não que não tenha ganho para Jesus, mas eu já estou dando a Celina do pai. Então, eu sou o pai, sou. A Celina. Então, eu já me dou com ela, já resolvo os casos com ela também, né, Celina? Que bom. Irmãos, a Celina, não vou deixar a Celina sair daqui do Jardim Brasil nem amarrada. Ela não sai dessa igreja de jeito nenhum. Vai ficar aqui. Não vai, porque se Celina for, vai todo mundo atrás. Eu quero só ler para os irmãos o que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana. O Senhor diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós, então, que fazemos parte da família de Deus, nós bebemos da água que é para a vida eterna. João, capítulo 7, no mesmo evangelho, os versículos 37 e 38, o Senhor Jesus nos dá uma palavra muito interessante também, dizendo que ele se apresenta como sendo a fonte da água da vida. É um texto muito lindo que fala sobre a festa do tabernáculo, e no último dia, João 7,37, no último dia da grande festa, da festa do tabernáculo, Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o verso 38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No Salmo 46, o salmista escreve de um rio, fala de um rio que alegra a cidade de Deus. E eu penso que o versículo número 1 do Salmo 46 deveria ser a divisa para todas as nossas famílias, biológicas e também a família espiritual, a nossa igreja. Diz lá o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro na hora da angústia. Eu penso que alguns aspectos da nossa vida é tão lindo, alguns aspectos de nossas vidas, se encaixarem tanto numa família quanto na outra família. Esse versículo podemos dizer como família biológica, meus irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, lá em nossas casas, junto com nossos filhos, netos, uma família reunida. Mas esse versículo também se aplica na família espiritual.
E aqui, como irmãos, nós podemos falar isso, mencionar isso com muita alegria. E lá, então, mais abaixo, o salmista diz que há um rio que alegra a cidade de Deus. Há um rio que alegra a cidade de Deus. O salmista nos apresenta, então, esse rio, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. A família de Deus jamais será abalada. A minha família espiritual jamais será abalada. Infelizmente, a família biológica pode ser abalada. Eu teria imenso prazer, imensa alegria de ter aqui nesse auditório a minha família biológica, meus irmãos. Amém, irmãos? Seria tão bom se estivéssemos aqui, meus irmãos, meus primos, meus títulos, tantos outros, mas a família biológica, ela é abalada. Todos aqui, os parentes não têm, não. Família biológica. Então, a família biológica, irmãos, é algo tremendo. Vixe. Misericórdia. Eu louvo a Deus porque Deus me afastou da minha família biológica e me trouxe para a família espiritual. Quantos de nós aqui, se pertencêssemos somente à família biológica, onde estaríamos agora? Fala assim, misericórdia, Deus. Até você, Sidoca. Sidoca falou, misericórdia também. Imagine vocês fora da família de Deus. Somente na família biológica. A família biológica, irmãos, é abalada. O que nós temos de irmãos carnais, nós biológicos, aí perdido no mundo. O que nós temos de irmãos sanguíneos destruídos, só derrota. Só derrota, dever. Só derrota. Mas a família espiritual, essa não é derrotada. Esses são os salvos do Senhor Jesus. Temos lutas, muitas lutas, mas a vitória é certa, pelo sangue de Jesus. Irmãos, que bênção, que maravilha. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje, eu preparei esse estudo assim rapidamente, porque eu soube que a irmã Daiane não podia estar conosco, nem o Charles, e já agora à noitinha, já falei, irmãos, o que eu vou fazer? Porque eu estava contando a presença deles, e eu fiquei pensando sobre essa família espiritual. Como nós precisamos também pensar nessa família. E é tão bom, irmãos, quando nós podemos pensar na expressão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a família servindo ao Senhor. Não apenas da família sanguínea, entretanto, também, principalmente, da família espiritual. Nós vemos também, irmãos, o profeta Ezequiel falando das águas purificadoras. Eu não vou mencionar, não vou ler, mas o texto de Apocalipse nos fala da árvore da vida e a abundância das bênçãos. Ele diz assim, no versículo 2, ele fala do rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. E esta árvore da vida simboliza a abundância das bênçãos de Deus para o seu povo, para a sua família. Lá no Jardim do Éden, onde a primeira família foi formada, o Jardim do Éden, apenas um casal, e agora este Jardim do Éden é mudado, é transformado para uma cidade, não mais um casal,
não mais uma família, mas todas as famílias da terra, na verdade. O Deus fala dessa agora, que há no meio da praça, de uma e outra margem do rio, desta cidade, está a árvore da vida, e o acesso, então, às bênçãos de Deus que tínhamos perdido no Jardim do Éden, que a família perdeu no Jardim do Éden, esse acesso à árvore da vida, esse acesso às bênçãos de Deus, esse acesso é restaurado, esse acesso é reconstruído, e agora nós, como família de Deus, nós temos acesso às bênçãos de Deus. Nós temos acesso agora à árvore da vida, na linguagem, na visão de João. Aquele acesso que foi quebrado lá atrás, por causa da entrada do pecado na família, no homem, na biologia, no biológico, no sangue. Esse acesso agora foi restaurado aqui na Apocalipse. Todas as famílias têm acesso à árvore da vida. E ele fala que esse acesso, então, foi restaurado. O acesso às bênçãos vivificadoras de Deus, que havia sido bloqueado o acesso após a entrada. A luz expulsou as trevas. A árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu acho muito linda essa questão da árvore que produz 12 frutos, mês a mês. Quantos meses tem um ano? E cada mês é época de uma fruta. Eu amo quando chega dezembro. Eu acho que eu não ouvi, por exemplo, que é o mês que vem as frutas que eu mais gosto. Manga. Não? Abacaxi. Eu só falo em comida, né? Misericórdia. Mas fruta não é comida. Manga, abacaxi. Irmãos, tantas frutas. E esses frutos nos falam, na verdade, irmãos, do cuidado de Deus para com o seu povo. Tantos frutos, tanta coisa. Irmãos, vocês sabiam, irmãos, que ainda existem frutos deliciosos que nós não conhecemos na face da terra? Cada vez que eu ia visitar minha mãe partiu, está na eternidade, eu ia visitar minha mãe no sul da Bahia, descobriam-se uma fruta nova lá. E eu comia aquelas frutas, falei, o que é isso? Eu nem sabia o nome daquele negócio lá, mas frutas deliciosas. 12 frutos, mas não apenas um fruto por mês, irmãos, variedades e variedade de frutos, a abundância de Deus para a família, a provisão de Deus para as famílias. Como esse Deus é um Deus maravilhoso, irmãos, que supre nossas necessidades. E eu acho muito lindo que não somente os frutos, mas diz que as folhas da árvore é para a cura de todos os povos. Deus ainda dá o remédio para a gente. Irmãos, o correto seria nós nos tratarmos apenas com a medicina natural. A cura, eu creio que existe cura para todas as enfermidades nas plantações, nas folhas. Vocês creem nisso? Digam amém. Eu creio que há cura para todas as enfermidades. Está ali, irmão Elias Machado e a esposa dele, que eles têm na casa deles, irmãos, uma planta que é o melhor chá que eu gosto de tomar, que é o capim-limão. Eu chamo de capim-limão, eu não sei se os irmãos chamam de outro nome. Capim-cidreira? Aqui em São Paulo é capim-cidreira, mas em algum lugar é capim-limão, né? Que tem, parece ter um negócio de limão lá. Não sei o que é nosso lá. Mas aquilo é bom demais. Irmãos, e tantos outros que deviam fazer chá, não sei o quê, bom para a saúde, mas nós que enfiar a cara na carne, não sei o quê, num boi, pé de porco, né, Sala? Orelha de não sei quem, pé do porco, rabo do boi, ixi, misericórdia.
E domingo passado o povo caiu dentro desse negócio aqui na igreja. Eu espero que vocês não tenham jantado, tenham só tomado chá esses dias todos, chá com bolacha creme crack. Mas fala que frutas à vontade e as folhas da árvore é para a cura nossa, das nossas enfermidades. Nossa igreja, nós devíamos tomar só chá de folhas. Nós vamos ter daqui a um tempo aqui na nossa igreja, um período, irmã Amélia, só de chá com bolacha. Depois nós vamos ter o período do jejum e oração. E depois chá com creme crack. Sem manteiga. Creme crack puro. Requeijão, já melhorou. Irmãos, mas eu fico vendo assim o cuidado de Deus nisso tudo, Levi. Como Deus é precioso nisso tudo. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a igreja adventista do sétimo dia é uma seita. Não tem nada a ver com o evangelho, tá? Está completamente errado, principalmente quando eles dizem lá que apenas o sacrifício do Senhor Jesus não é suficiente para ser salvo. A pessoa, para ser salvo, tem que ter o sacrifício de Jesus e tem que guardar também o sábado. Se você não guardar o sábado, você não está salvo, né? Então, e outras coisas mais que eles colocam lá, que, principalmente também as práticas judaicas e tudo mais. Mas eles têm uma coisa muito interessante que dá de 1000 a 0 em nós evangélicos. É a disciplina na alimentação. Se nós tivéssemos o conhecimento da palavra de Deus que nós temos em relação à salvação, e se nós tivéssemos também a disciplina alimentar da igreja adventista, nós seríamos bem melhores. Está ali uma menina lá em cima que já está lutando para não comer carne, e faz muito bem, a Celina. A Celina, se vocês não sabem, ela é vegetária, ela não come carne vermelha. Mas as folhas da árvore é para a nossa saúde. As folhas da árvore é para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição para os membros desta família. Por quê? Nunca mais haverá qualquer maldição. Versículo 3 de Apocalipse 22. Nunca mais haverá qualquer maldição, porque lá onde mora essa família está o trono de Deus e do Cordeiro. Nunca mais, pastor Daniel, haverá maldição, porque não somente eles estão presentes no trono de Deus e do Cordeiro, mas também não haverá maldição para os filhos de Deus, porque os filhos de Deus, na verdade, os servos de Deus, num grego escravo, servirão ao Senhor continuamente. Nunca mais lá não haverá maldição, porque todos nós, um dia, contemplaremos a face do Senhor. Aqui, quando ele fala que nós, um dia, iremos contemplar a face do Senhor, irmãos, eu considero que esse é um dos maiores anelos de todo o crente. Sem dúvida, é a esperança de todos nós, é a nossa meta. Toda a nossa família, aqui é uma família, tá bem, irmãos? Família de Deus, todos nós, um dia, a família do Senhor, todos nós contemplaremos a face do Senhor. A visão do Senhor, que foi interrompida por causa do nosso pecado em nós, um dia essa visão do Senhor será totalmente refeita de uma vez por todas. O apóstolo Paulo, ele nos ensina dizendo o seguinte: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Conclusão. Acabou a noite. Não tem mais noite.
chegou a luz. Não haverá mais trevas, porque a presença do Senhor ilumina onde nós estaremos para sempre. A presença do Senhor aboliu por completo a escuridão e as trevas. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque o Senhor Deus, termina então a visão aqui desse texto, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Um dia, irmãos, eu estarei de mãos dadas com vocês lá em cima no céu. Um dia nós vamos estar todos juntos lá, como família de Deus, amém, irmãos? Na presença do Senhor. E a minha oração, irmãos, é que os nossos familiares não crentes eu tenho um irmão que, tantos irmãos meus, que são apenas irmãos biológicos. Tem um irmão que é testemunho de Jeová, Alfredo, 1 ano mais velho do que eu. Eu tenho um carinho tão grande por ele, irmãos, mas está tão perdido. Tem um outro irmão que conseguiu se libertar do álcool, mas com a vida totalmente destruída. Outro irmão, que pena, irmãos, que pena. Você tem na sua família biológica pessoas assim, irmãos? Você tem pessoas assim na sua família biológica, na sua família sanguínea, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus? E tem um cântico do nosso cantor cristão, vou pedir o Levi que encontre para mim, por favor, que eu queria até encerrar cantando esse cântico, depois trocando aquilo que foi proposto para encerrarmos, que diz: vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito, alegre a sorrir. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito, alegre a sorrir. Vendo a do mal, a Deus eu sorri, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, vem para cá, venha fazer parte, não só da minha família biológica, mas meu irmão, minha irmã, meus primos, vocês aí, vamos lá, vamos dizer assim: meu irmão, minha irmã, meus filhos, netos, venham também para a família de Deus. Venham fazer parte dessa grande família. Vamos colocar em pé, vamos cantar. 1, 8, 3. 1, 8, 3. Irmãos, olha, sinceramente, eu estou até espantado com esse microfone hoje. O som hoje está bom demais. Ô Edson, será que esse problema do som realmente... Eu acho que era a mesa, hein? Não? Quantas estrofes tem? Quantas estrofes tem? 2 estrofes somente. Primeira e segunda? Pra todo perdido nas trevas do mal, Jesus é luz do mundo. No sol, no esplendor, não encontra rival. Jesus é luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegre sentir, vendo a do
Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Pai, por esse dia, Pai, porque esse dia fez o Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, pelas nossas necessidades desse dia que o Senhor supriu até aqui. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelos nossos visitantes que estão aqui, que o Senhor abençoe eles, Pai. Que o Senhor nos leva para os nossos lares debaixo da Tua proteção. Continua conosco, Senhor Deus, mas no resto dessa semana, nos conduzindo, nos capacitando, nos guardando, nos dando sabedoria, que no próximo domingo estaremos aqui para a Tua honra e a Tua glória. É em nome de Jesus é que eu oro. Amém.